Bom dia, turmas 801 e 802. Convido você a pegar o seu caderninho, anotar a data da nossa aula de hoje, turma 802, dia 7 de dezembro de 2020. E para você, turma 801, data da nossa aula de hoje, 9 de dezembro de 2020. Nós vamos dar aí continuidade a falar sobre o processo de abolição dos escravos, tá? E nós vamos falar hoje sobre a imigração. Então, anota aí o tema da nossa aula de hoje. E lembrando a você para não deixar de entrar lá no Google Class, participar e me enviar as suas atividades, tá bom? Bom, esse processo de imigração vai estar ligado, tá? Diante da proibição da compra de africanos escravizados. Tá? E juntamente aí com a lei Eusébio de Queiroz, estabelecida em 1850, onde os fazendeiros de café do Oeste Paulista, que na época prosperavam, passaram a promover a entrada de imigrantes. E aqui eu já quero te explicar, né, a respeito dessa imigração e qual o conceito da palavra imigrante. Bom, imigrante é aquele que entra em um país. O imigrante é aquele que sai de um país, tá certo? E foi essa aí a opção deles para resolver o problema da falta de mão de obra no Império. A motivação dos milhares de europeus que vieram para o Brasil na época era o desejo de conseguir trabalho e também a terra própria. Esses imigrantes eram, em geral, pessoas pobres que se arriscavam a fazer uma viagem difícil para um país jovem e que a propaganda apresentava como um paraíso. Aí nós temos também o sistema de parceria, que era uma experiência pioneira. Uma experiência pioneira com a mão de obra imigrante em São Paulo foi a do fazendeiro paulista e senador Nicolau Pereira de Campos, onde ele financiou a vinda de 80 famílias de alemães e suíços para sua fazenda em Bicaba, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O sistema adotado era o de parceria, tá? E funcionava da seguinte forma, onde cada família era responsável por um certo número de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido com a colheita era repartido entre o imigrante e também o dono da fazenda. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa imigração, né, chegando aí ao Brasil, os imigrantes se viam numa situação muito difícil. Por quê? O trabalho na lavoura era pesado e acompanhado também de maus tratos, e além disso ele tinha de comprar roupas, remédios, alimentos no armazém da fazenda, e com isso eles ficavam endividados, né, com o fazendeiro. E aí os trabalhadores imigrantes dessa fazenda, eles organizaram um movimento rebelde, conhecido como Revolta de Ibicaba, que ele foi prontamente, né, reprimido. Ao regressar para a Europa, um dos líderes de revolta, o mestre-escola Thomas Davids, publicou um livro chamado Memórias de um Colono no Brasil, aonde aí ele vai denunciar os maus tratos e a exploração que vitimavam os imigrantes, fato que levou alguns países europeus a proibirem a imigração para o Brasil. Existem vários documentos sobre a revolta de Ibicaba, tá, onde é escritos, né, pelas autoridades. Esse livro, no entanto, é o único documento da revolta escrito por um trabalhador. O governo paulista começou a pagar as passagens de imigrantes de sua família e, com isso, a vinda de imigrantes para o Brasil se intensificou, tá? Então, aí, tá, pessoal, foi dessa maneira aí que os imigrantes, né, vieram para o Brasil nesse período. Nas fazendas paulistas foi introduzido um novo regime de trabalho, o colonato. Neste regime do colonato, os colonos recebiam um salário anual pelo trabalho no cafezal e também a permissão para plantar milho, mandioca e feijão e criar animais para consumo próprio ou para venda. Na imagem, né, essa aí foi a imagem, né, retratada aí durante esse período, tá? Bom, se tratando ainda desse processo, né, de migração para o Brasil,
No ano aí mais ou menos de 1819, 1883, o Brasil ele recebeu mais de 420 mil imigrantes europeus. Durante esses anos aí, os portugueses, seguidos dos italianos, foram os que entraram no Brasil em maior número. A chegada de uma quantidade grande de estrangeiros livres marcou a vitória de um projeto de substituição da mão de obra escrava, tá? E aí, pessoal, enquanto os italianos, tá, eles trabalhavam nos cafezais, os portugueses e os espanhóis dirigiram-se, sobretudo, para as grandes cidades como no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, aonde montavam um pequeno comércio, trabalhavam como artesãos, né? Aí a função aí, esses artesãos seriam os carpinteiros, ferreiros, sapateiros e alfaiates, ou também como operários. No Brasil, os portugueses e os espanhóis que melhoravam de vida geralmente voltavam para buscar a família e aqui, né, no Brasil viver. No Sul, o interesse em povoar áreas desabitadas e defender as fronteiras levou o governo de Dom Pedro II a oferecer lotes de terra a quem desejasse plantar. Muitos europeus, sobretudo como os italianos, alemães, eslavos e holandeses, vieram para cá com esperança de ter uma vida própria. Os imigrantes deviam ocupar pequenas propriedades em áreas escolhidas pelo governo, as chamadas colônias, tá? Agora aí, como atividade, no seu caderno você vai elaborar para mim 10 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.